Iremos iniciar as nossas palestras com o tema Eficiência Energética nas Edificações. E agora eu vou chamar o nosso mediador para compor nosso palco, Enio Pontes, por favor. E com ele, os palestrantes Clarissa Bebiasi, Gustavo Carneiro, Jean Prost, Pablo Rodrigues e o Fulvio Vitorino, que está online com a gente. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, satisfação muito grande estar aqui hoje com vocês, na Conferência Internacional das Tecnologias das Energias Renováveis, uma grande conferência na área de energia, tratando aqui de um tema tão importante também, que vem relacionado aí com toda essa questão da transição energética, né, dessa questão aí do que está acontecendo no mundo, o crescimento global, o efeito estufa. Eu sou o professor Enio, sou professor da Universidade Federal do Ceará, professor titular da universidade, sou coordenador do Laboratório de Falhas de Materiais, pesquisador, sou fundador da Rede Hidrogênio Verde Nacional, H2BR, e trabalhamos bastante nessa área principalmente relacionada à tecnologia do hidrogênio verde. É uma satisfação muito grande estar com vocês hoje nesse painel. Eficiência energética nas edificações. Quero saudar a todos aqui presentes, a Clarissa, que é diretora da BIPV, Fotovoltaica na Arquitetura e Construção, Associação Brasileira de Geração Distribuída, não é isso? Satisfação, Clarissa, estar aqui com você para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Gustavo Carneiro, fundador da Smartbox, está aqui com a gente também. Satisfação estar aqui com você, Gustavo, trazer aqui a sua experiência. O Fulvio Vitorino, que está com a gente aqui. Fulvio, tudo bem? Está nos ouvindo bem? Fulvio Vitorino. Boa tarde, professor. Estou ouvindo o senhor muito bem. Eu só não estou com imagem. Eu mandei uma mensagem aqui, essa é alguma questãozinha da conexão, mas é um prazer estar aqui com vocês. Tá. Daqui a pouco vai chegar a imagem aí, o pessoal está já vendo aí. Mas o doutor Fulvio é diretor técnico do IPT, não é isso? Isso, diretor da área de habitação e de edificações, professor. Isso. Estamos aqui com o Jean, tudo bem? Jean, tudo bem? Pode ser o Pablo, o Jean está entrando aí. É você o Jean? Jean, satisfação. Jean Prost, engenheiro civil, engenheiro sanitarista e ambiental, atua nas áreas de sustentabilidade, edificações e espaços urbanos. Satisfação estar com você aqui também. Finalmente, o Pablo está aqui presencial, tinha dito que você ia entrar remoto, mas está aqui com a gente, professor titular da Coeletro, Instituto Federal do Espírito Santo, é isso? Muito bem, então nós estamos aqui hoje para trazer uma visão bem interessante, bem especializada, se falando de edificações, trazendo aí a visão de vocês sobre esse assunto tão importante aqui na questão energética também, porque é exatamente uma área, um setor que traz um impacto muito grande nessas questões, né? Então, eu trago aqui algumas questões, vamos conversar um pouco, na verdade, sobre esse assunto. E esse painel, ele tem a estrutura, eu vou fazer algumas perguntas, vocês ficam à vontade nas respostas, e teremos aí um tempo de 10 minutos para cada um contextualizar as suas perguntas, tá bom? Vou começar pela Clarissa. Clarissa, como que a integração dos sistemas fotovoltaicos em projeto arquitetônico e de construção pode maximizar a eficiência energética nas edificações? Você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Claro.
Bom, eu vou primeiro contextualizar um pouco o que é a arquitetura integrada com módulos fotovoltaicos, a arquitetura solar, né? Um tema que é bastante novo ainda em termos de utilização no Brasil. E o que ela tem a ver com a eficiência energética? A eficiência energética, na verdade, ela precisa ser concebida antes de a gente pensar em qualquer fonte renovável. A gente precisa atuar na maximização, ali, no aproveitamento, na otimização dos sistemas, das edificações, torná-las eficientes para depois pensar numa fonte de geração para ela. E quando a gente olha para as edificações, a gente, olhando, né, para o balanço energético nacional, 50% de toda a energia elétrica consumida no Brasil provém de setores residencial e comercial. E onde que acontece esse consumo? Justamente nas edificações, para os usos que a gente precisa, né? Iluminação, ar-condicionado. E com a chegada da automação, cada vez mais a gente vai precisar de energia. O uso de energia não vai nunca diminuir, pelo contrário. Nós estamos cada vez mais dependentes da energia, da eletricidade. E como projetista, como arquiteta, eu estava inclusive conversando antes aqui da palestra, eu me formei como uma arquiteta solar. Eu comecei a trabalhar com energia solar quando eu estava na 5ª fase da Faculdade de Arquitetura, com o professor Ricardo Ritter, no Laboratório Fotovoltaico UFSC. E então a minha carreira, a minha profissão toda foi já direcionada a todos os projetos arquitetônicos serem concebidos com energia solar. Naquele momento, em 2003, a gente falava fotovoltaico e era uma palavra que parecia grega, assim, ninguém nem conhecia em 2003 o que era energia fotovoltaica. Então foi toda uma construção, né, nesse tempo todo, o Laboratório Fotovoltaico UFSC é um pioneiro nesse sentido, de trazer a concepção da energia solar para as edificações. O professor Ricardo Ritter, diga que ele é um visionário nesse sentido, ele me incentivava muito a projetar projetos integrados na arquitetura que fossem muito diferentes do convencional. Ele falava, faz uma cobertura curva, vamos usar um módulo flexível e autocolante, isso em 2006. E era uma coisa muito inovadora, né? E, então, assim, essa concepção, essa visão de arquitetura e energia solar está comigo desde a minha formação. Então, quando a gente fala de eficiência energética associada à arquitetura solar, eu gosto de falar primeiro que a gente precisa olhar para a eficiência energética como um todo, nos sistemas de iluminação, no aproveitamento de iluminação natural, e depois de ter um projeto muito eficiente, a gente pode daí trazer uma geração limpa, uma geração renovável e, de preferência, integrada nessa arquitetura, que é o que a arquitetura solar pode fazer pela gente. Quando a gente traz os módulos fotovoltaicos para a arquitetura, a gente pode utilizar as coberturas e as fachadas para gerar energia. No começo, os sistemas fotovoltaicos eles eram instalados somente na cobertura, porque acredita-se, né, muita gente ainda acredita nisso, que a gente precisa sempre otimizar a geração. No entanto, qualquer superfície que recebe sol pode gerar energia. Em edificações, em cidades muito adensadas, a gente tem muita superfície vertical que recebe sol e pode gerar energia. Eu não digo aqui que fachadas vão gerar mais do que coberturas, não é isso. Mas as fachadas, elas complementam gerações que muitas vezes de prédios altos seriam insuficientes se a gente só usasse o topo das edificações. E aí, quando a gente olha para a energia fotovoltaica dessa forma, uma funcionalidade, ela deixa de ser só ela deixa de ter só uma função, que é gerar energia, que é o que uma usina em solo faz, e que para isso ela precisa de uma área muito grande, né? A gente precisa de terreno, a gente precisa de área para gerar. Quando a gente traz os módulos para a edificação, a gente consegue trazer uma dupla função para esses módulos. Eles podem revestir fachadas, inclusive com cores. A gente tem hoje módulos coloridos disponíveis no mercado, inclusive com produção nacional. E a gente vai ter uma estética muito semelhante a revestimentos cerâmicos coloridos, por exemplo, ou um ACM colorido, sendo que vai ser um material ativo, ele vai estar ali gerando energia. Então, a geração fotovoltaica na arquitetura, ela não deve mais ser vista pelos arquitetos, principalmente, eu falo aqui como arquiteto, como uma barreira.
Eu conheço, eu entendo que os módulos azuis, pretos, enormes, e toda essa tecnologia que veio fazendo os módulos crescerem ano após ano, as potências vão se multiplicando, o tamanho do módulo vai se multiplicando. Isso afasta os arquitetos, porque os módulos ficam muito grandes e difíceis de trazer para uma arquitetura. Mas quando a indústria também olha para os módulos leves, transparentes, bonitos, flexíveis, autocolantes, ela consegue trazer essa multifuncionalidade para os sistemas. E aí nascem aí os pergolados solares, que são muito bonitos. Imagina um jardim que já ia ter um pergolado de madeira, sem cobertura. Aí o cliente vai lá e quer quer cobrir com vidro. Por que não colocar, em vez de um vidro, um módulo fotovoltaico transparente? Ele vai ter a função do vidro e vai ter geração de energia pagando o investimento. A mesma coisa, uma fachada. Se ele vai fazer uma fachada muito grande com um revestimento nobre, por que não usar um módulo colorido para fazer esse revestimento nobre? Isso, quando a gente olha só para esse aspecto, a gente já percebe uma grande vantagem, que é a dupla função. Mas a gente tem também a função de melhorar a eficiência energética, que foi a pergunta, no sentido de uma fachada ventilada, por exemplo. Se a gente utiliza uma fachada ventilada fotovoltaica, eu estou criando um colchão de ar atrás dos meus módulos, e esse colchão de ar, ele maximiza a geração fotovoltaica e impede que o calor que incide no módulo passe para dentro da edificação. Isso é muito interessante para fachadas que recebem muito sol, por exemplo, umas fachadas cegas, opacas, que podem tranquilamente receber módulos de cima a baixo, fazendo esse benefício. Os módulos semi-transparentes, eles também têm a função da eficiência energética no controle de luz, no controle térmico e no conforto, né, para os usuários. E além disso, a gente tem os brises fotovoltaicos. Brises, por natureza, são elementos que a gente usa para barrar uma irradiação indesejável. Então, se eu coloco um elemento que vai gerar energia com aquela radiação indesejável, eu ainda vou otimizar o meu conforto térmico, vou diminuir a minha necessidade de ar-condicionado, vou controlar a iluminação interna, são muitas funções acumuladas num único elemento, que, com isso, aquele investimento inicial, que a princípio pode parecer alto, vai se pagando ao longo do tempo e se torna muito viável. O conhecimento é o fundamental. Os arquitetos, as graduações de arquitetura, elas estão meio atrasadas nesse sentido, não se fala nesse assunto. Então, os arquitetos se formam, trabalham e depois vão saber disso muito lá na frente, quando a sua forma de projetar já está muito consolidada. Então, é preciso a gente atuar na base, é preciso a gente formar arquitetos, engenheiros que já conheçam a tecnologia, para que incorporem, a gente precisa disso na concepção dos projetos. Essa é a chave para a gente conseguir realmente mudar o padrão da arquitetura. Obrigado. Para a gente continuar aqui contextualizando aquilo que a Clarice passou, eu queria perguntar aqui para o Gustavo. Gustavo, quais são assim, as estratégias de inovação que são utilizadas para integrar essa eficiência energética nos projetos arquitetônicos? Boa tarde, obrigado, professor, pela oportunidade, obrigado, professor, pela presença. Gustavo Carneiro, também sou arquiteto, tive meu momento de Federal de Santa Catarina, assim como a Larissa, ela focada nessa questão do laboratório na área da mecânica, do lado solar. Eu já fiquei ali com o professor Lambert, Laboratório de Eficiência de Edificações. E assim, a Clarice fez uma introdução muito interessante sobre o instrumental à disposição do arquiteto para que a gente lide com esse tema de eficiência energética. Na realidade, é uma replicação, né, até de posturas ancestrais, quando a gente buscava zona de conforto, seja interno ou a nível de ruído. Mas o que eu quero pontuar aqui no início dessa fala? Clarissa acabou de citar sobre a questão da base, preparar os arquitetos com esse instrumental à disposição. A Federal de Santa Catarina tem um núcleo muito interessante que atua nessa questão de sustentabilidade e eficiência energética.
E isso acaba virando, né, um mote de ética profissional, inclusive. Então, a gente não costuma dissociar eficiência energética ou mesmo quesitos de sustentabilidade nos projetos de arquitetura. Então, se eu me pergunta sobre como que a gente utiliza todo esse instrumental, até de inovação, dentro da arquitetura. Eu queria pontuar aqui a questão dos processos construtivos no Brasil, onde a gente ainda continua empilhando pedra, no caso do tijolo, e aí a gente padroniza, né, a parede, a grande maioria dos casos, entre 13 e 15 centímetros, independente da zona bioclimática. Então, há algumas ações que são projetuais, compreensão sobre incidência do sol, que aí, no caso, você pode posicionar a área de renda permanente, cozinha, banheiro e tal, inclusive fazer uso desses painéis verticais, como você citou, ao mesmo tempo, a gente pode interpretar a própria questão da altura do pé direito. Ao longo do tempo, a gente foi reduzindo o pé direito, a altura entre lajes, até por conta da verticalização, com relação à altura, afastamento, e aí se você reduz, você tem mais áreas habitáveis, isso é interessante economicamente, mas também para reduzir o custo da construção ou da habitação. Então, assim, o que a gente faz não dissocia esses conhecimentos, esse instrumental, a eficiência energética não é um elemento acessório dentro da arquitetura, aí é uma questão de posicionamento do fator e passamos a interpretar a nossa zona de contexto. Se eu tenho uma influência do sobreamento, seja da edificação existente ou mesmo uma árvore, como que eu vou posicionar essa minha edificação diante da orientação do sol, em que zona bioclimática eu me encontro, porque a gente está falando de consumo de energia, eficiência energética, como que a gente maximiza a utilização dessa energia, e hoje a gente tem uma série de equipamentos que já são etiquetados, que demonstram essa eficiência, mas ainda assim no Brasil a gente tem um consumo que a arquitetura não está sabendo combater, embora a gente tenha um instrumental tecnológico, mas, por exemplo, aquecimento de água. A gente usa chuveiro elétrico como padrão, e aí quando você pega a representatividade dele dentro do consumo de energia, me corrija, claro, mas é coisa de 37, 31 a 37% dentro da construção da conta. E aí você fala, tá, isso é numa zona bioclimática, vamos considerar Santa Catarina, que tem uma zona de inverno, mas no Tocantins isso representa 5%. Mas ao mesmo tempo o consumo de ar-condicionado, ele fica exponencial e expressivo. A arquitetura tem como combater isso? Não. Isso o Lambert frisava muito bem. No Brasil, tem momentos que a gente tem que utilizar ar-condicionado. Agora, de repente, através de estratégias, eu citei agora a questão do tijolo, se a gente utilizar uma massa térmica, uma estratégia de resfriamento evaporativo, com espelho d'água, a gente pode reduzir o tempo de consumo, de utilização desse ar-condicionado. E outra coisa, estabelecer zona de conforto. Eu vejo o pessoal colocando 17, 16 graus, porque a gente sabe que entre 22 e 24 está adequado. Então, assim, instrumental tecnológico a gente tem, postura profissional também, às vezes é uma questão de provocação do cliente também, né? De entender que eu pelo menos friso isso, só existem dois tipos de arquitetura, a boa e a ruim. E a boa eu entendo que é trazendo esses conhecimentos ancestrais, entendendo esse instrumental que a gente tem na mesa, né, dentro do estado da técnica da arte. A Clarice citou aqui a questão de utilizar, no lugar do brise de madeira, um brise que possa contemplar a utilização de painel de geração. Então, acho que criatividade é inspiração divina, baseado no conhecimento, você precisa estar atento ao que está no mercado e fazer conjugar com isso. E aí vira projeto adequado a depender da zona bioclimática. O Brasil é diverso, é rico nesse de fato. A gente tem 8 zonas bioclimáticas, cada uma demanda uma estratégia projetual distinta. Então, assim, é um exercício, às vezes complexo, mas muito interessante.
Espero ter respondido. Pergunta? Certo, Gustavo. Para a gente dar uma sequência, o professor Fulvio está aqui no remoto, então eu ia passar. Professor Fulvio, você tem uma experiência aí do IPT, né? E quais são as tecnologias, por exemplo, as tecnologias que são emergentes do IPT, o que é que o IPT está explorando para aumentar a eficiência energética das edificações, quais são as inovações que podem ser integradas no processo de construção? Professor, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas presentes. Agradecer pelo convite e dizer que a gente não tem uma ou poucas tecnologias sendo assim, buscadas ou tentando se melhorar, né? A gente sabe que a eficiência energética na edificação pode ser conseguida combinando várias soluções tecnológicas, partindo de um projeto bem feito, como foi colocado pelo Gustavo e pela Clarice. Se o projeto nascer torto, não vai adiantar depois eu ficar acrescentando remendos, vamos chamar assim. Lógico que uma geração fotovoltaica é importante, fazer, por exemplo, os aquecedores solares de água associados ao fotovoltaico, o PVT, que está se chamando, né? Mas tudo nasce de um bom projeto. Então, antes de aprofundar um pouquinho em soluções, né, eu queria reforçar esse ponto. A gente olha projetos feitos no exterior, onde não só a questão de sistemas construtivos, como o Gustavo colocou, mas você nota uma abordagem bastante mais rica, né? Até referencia que um prédio construído em 1982, no Japão, uma grande construtora, que eles fizeram uma fachada dupla ventilada, não fotovoltaica, como a Clarice colocou, mas é um outro conceito, onde o ar quente, durante o período de inverno, que fica o ar quente confinado ali, ele era reintroduzido na edificação. E no momento de verão, eles faziam essa ventilação através dessa fachada, como um sistema de exaustão, um efeito chaminé para remover carga térmica. Brises automatizados, não são coisas assim propriamente disruptivas, mas que você vai agregando de pouco em pouco e você consegue um projeto de edificação bastante eficiente. Outro exemplo ainda do lado tradicional, teve um prédio no Canadá, um prédio relativamente baixo, mas que eles fizeram uma tecnologia, um conceito de projeto bastante tradicional, com um poço de iluminação central, com cores claras, com um cone de captação invertido, virado para baixo, no topo desse poço de ventilação, onde eles captavam a luz natural por sucessões reflexivas, reflexões, isso aí é o contrário, né? Essa luz era trazida para a área interna da edificação. E dentro dessa área interna, muitos guarda-corpos eram para uma circulação interna de vidro, para permitir a penetração mais profunda dessa iluminação. Então, há vários recursos de projeto que pode estar se lançando em mão para que, na etapa de concepção, a gente já comece na direção certa. Para depois você fazer a integração dessas novas soluções, não dizer novas, apesar do fotovoltaico ter sido citado aqui em 2006, a gente vai poder voltar muito mais no tempo lá com os conceitos de fotovoltaico, mas eles são novos ainda no mercado brasileiro. Isso que a Clarice coloca ainda é uma verdade. A gente não tem pessoas que projetam um edifício pensando de maneira integrada em como introduzir essas inovações. Mas falando assim, especificamente de, vamos chamar assim, dispositivos mais tecnológicos, nós temos clientes que têm nos procurado para aumentar o rendimento energético da própria fotocélula. Tem até uma empresa que vem nos procurar, querendo aditivar com grafeno o chip de silício para ver se consegue aumentar essa eficiência energética. Coletores solares com tubos a vácuo para melhorar a concentração, para diminuir a perda convectiva de calor no interior do coletor solar. Alternativas de isolamento térmico, coletor solar para aquecimento de ar. Né? Alternativas de isolamento térmico, a gente também tem testado muito para verificar qual que é assim, a melhor solução, o melhor rendimento que você consegue ter com o material. Apesar de aparentemente ser uma simples medição de condutividade, você tem produtos que às vezes chegam num limiar de temperatura, que o coletor está sendo tão eficiente que você começa a ter deterioração desse material.
Algo que começa... Desculpe. Pode continuar. Pode, estamos ouvindo sim, pode continuar. Ah, não, perfeito. Está tendo alguma interferência aqui na comunicação. A gente tem começado a receber consultas, mas é um ponto mais inicial, de pequenas turbinas eólicas, não necessariamente as grandes turbinas, né? Essas a gente tem recebido outro tipo de demanda que é para manutenção dessas grandes turbinas, tecnologias para melhorar a manutenção. Tem uma estatística que são números assim, que eu gostaria de confirmar antes de dizer aqui, mas são porcentagens elevadas das grandes turbinas eólicas que estão com problemas de manutenção no mundo inteiro e estão paradas. Então, como é que você vai fazer uma manutenção mais rápida nessa turbina? Foge da edificação. Mas é algo que, no conceito geral, é uma preocupação. Na hora que alguém vem falar, puxa, a pequena turbina eólica para colocar em edificações. Já é uma tendência na Alemanha, já tem gente procurando, isso aqui no Brasil. Curiosamente, se compra em sites, né, não precisa nem ser os sites chineses, que está todo mundo falando por aí, mas tem a venda no Mercado Livre de turbina eólica. Pequena turbina eólica para você instalar na sua edificação. Não é propaganda, não estou indicando isso, mas só fazendo uma referência. Existe também esse tipo de tecnologia que tem sido procurada para a gente validar, estudar. Né? Uma outra solução tecnológica que precisa ser nascida no misto de projeto, idealmente no projeto, mas pode ser feito depois, são as bombas de calor usando a geotermia. Não fazer poços profundos, mas fazer um enterramento de tubos de PETs, alguma solução que você possa fazer circulação de água, por exemplo, rejeitando o calor de chillers no verão, para criar um colchão térmico mais aquecido na base do prédio, e no inverno você poder aproveitar essa energia para um pré-aquecimento de água. Parece algo simples, mas não é trivial de ser feito. Eu não conheço nenhum prédio aqui no Brasil que tenha feito isso, mas é uma solução já estudada. Aquele edifício no Japão que eu referenciei de 1982 já tinha essa solução. Novamente, aquele edifício no Canadá que foi construído no começo do século passado. Só estou trazendo algumas referências antigas para mostrar que a gente está num processo de evolução, né? Também usava essa tecnologia de geotermia. Enfim, as soluções tecnológicas hoje, eu diria que elas são menos disruptivas nessa área de eficiência energética e muito mais incrementais. E ninguém está fazendo algo assim, radicalmente, de novo, puxa, uma solução que eu nunca vi fazer, agora estão começando a utilizar. Então está sempre se buscando esse incremento. O que pode ser uma diferença mais à frente, mas a gente vê muito embrionário, são materiais de mudança de fase sendo encapsulados no meio dos sistemas construtivos. De modo que quando a temperatura da edificação está subindo, chega a um certo patamar, esse material muda de fase, mantém uma estabilidade térmica, né? Quer dizer, diminui a transferência de calor e recarga o ganho de calor para o interior da edificação. A gente já viu isso patenteado na Alemanha, ou alguns estudos aqui no Brasil, mas ainda longe da aplicação comercial. Obrigado, professor Puro. De nada. Nós estamos aqui nesse painel de eficiência energética nas edificações, trazendo todo esse contexto da importância das edificações nessa questão da transição energética, como que tem sido exatamente no setor, como é que tem sido incorporado técnicas e sistemas de redução, né, com relação a novas alternativas nas questões climáticas e tudo relacionado ao que a gente tem discutido nos últimos anos em relação às energias renováveis. Eu queria falar aqui com o professor Jean, né? Professor Jean, com relação, falando sobre os espaços urbanos. Quando a gente fala dos espaços urbanos, como é que essas práticas sustentáveis em edificações, como é que elas podem ser implementadas de forma prática? Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, parabenizo pelo brilhante processo que está acontecendo aqui, agradeço a presença de todos os colegas aqui, e a gente vai falar um pouquinho sobre como é a parte da eficiência energética. Eu sou engenheiro de formação, apesar que eu trabalho muito com os arquitetos, nós somos muito próximos, amigos, mas quando a gente fala em eficiência energética, a gente tem que lembrar de números, a verdade é essa.
tá? Não podemos fugir em hipótese alguma. Então, depois de vários estudos, até TCCs, etc., nós chegamos a alguns números para vocês. E esses números, eles margeiam por volta de projetos arquitetônicos que tendem a buscar, porque alguns são até utópicos. A parte de sustentabilidade pega por volta de 60% a 65% do tempo do arquiteto. De 25% a 30% a execução. E de 5% a 10% a operação e manutenção, quando bem projetado. Grandes limitações que nós encontramos, vou dar o caso aqui de Teresina, que é o nosso caso. Tá? Sou professor da Universidade Federal, então eu vou relatar algumas dificuldades que a gente tem. Busca de materiais para executar esses elementos. Citando, telhado verde, por exemplo, nós temos uma dificuldade muito grande, não só na execução, mas com trazer esse material do telhado verde para Teresina, que nós não temos. E por que se leva tanto tempo no projeto do arquiteto? Porque ele precisa fazer, às vezes, vários projetos para ver se realmente é o mais eficiente, se é o mais sustentável. Vou dar um exemplo, teve um telhado de uma casa de 160 metros quadrados que ele começou a ser projetado, elaborado e orçado com um telhado verde e ele acabou com um telhado convencional com proteção termoacústica. Porque o tempo de retorno passava de 17 anos. E aí, conversa com o proprietário, etc., não foi estratégico manter tal empreendimento. Então, quando nós estamos falando de questões energéticas, nós estamos falando de valores. A verdade é essa. Aqui em Teresina, nós temos uma média de 28 graus. Porém, nós sabemos do BR-Obró que nós chegamos aos 37, 39 graus aqui tranquilamente. Porém, se nós tivermos a presença de árvores aqui, temos 2 condomínios que têm muitas árvores, sabe-se e é constatado que são 6 graus a menos. Já foi constatado. Além disso, edificações que nós vulgarmente chamamos de paredes duplas ou tijolos deitados, né? É comprovado que eles abaixam a temperatura de 4 a 6 graus. Isso é muito bom, porque como nós temos aqui em Teresina que usar o ar-condicionado, se eu jogo o ar-condicionado para fora, eu estou gastando dinheiro. E se o calor entra, eu também estou gastando dinheiro. Então, a melhor opção que nós temos é ter uma parede dupla ou tijolo deitado, que é extremamente eficiente. Além da, claro, todos os arquitetos já conhecem a questão das pinturas. Vou dar um outro caso para vocês. Aquecimento térmico e o fotovoltaico. Há 8 anos atrás foi construída uma casa em Teresina e não havia recursos para o fotovoltaico. Havia recursos para o térmico, porque a eficiência do térmico com os isoladores dava entre 60% a 70%, tá? Tirando as perdas, etc., para aquecer a água e chegar na temperatura que o cliente queria. Okay? Hoje, na verdade, faz 2 anos, o preço do painel fotovoltaico caiu tanto que já vale a pena você investir totalmente no fotovoltaico e tirar o térmico. A verdade é essa. O preço do fotovoltaico aqui no Brasil está caindo, na Europa já despencou, a verdade é essa. Na China, então, nem se fala. Então, vale a pena fazer esse estudo para ver se você ainda demanda de fazer um aquecimento térmico ou fotovoltaico. Hoje os números já indicam que vale a pena você ter o fotovoltaico para ter o teu chuveiro elétrico, mesmo com decaimento, com vida útil, etc., do que fazer o térmico. Além disso, paredes de EBS, que são o isopor. Foram feitas várias edificações, 2 caíram aqui em Teresina, para quem não sabe, 2 edificações térreas caíram, por erros de projeto, mas já foram corrigidos, e eles têm se apresentado muito bem. Porém, é uma tecnologia que ainda está se desenvolvendo aqui em Teresina, principalmente questão de manutenção, questão de execução. É uma obra mais limpa, uma obra mais rápida, mas ela tem suas peculiaridades. Então, precisam ser levados em consideração. Além disso, iluminação, LED, etc. Tipos de ar-condicionado. Hoje nós temos os ar-condicionados de gaveta, o simples e o inverter. Né? Em casas que têm paredes duplas, a conta de luz pode cair de R$ 1.200 para R$ 400, R$ 300, para vocês terem uma ideia. Uma casa típica de 4 a 5 pessoas. Esses números a Universidade Federal tem.
porque a gente foi publicando com os nossos alunos de TCC. Então são números comprovados, quem quiser acesse, está disponível. E para finalizar, como bem colocado pelos meus colegas aqui, é importante que no projeto tudo seja levado em consideração. Claro, nós temos 8 regiões bioclimáticas no Brasil, mas também temos a parte mais importante, que é a característica de cada região, de cada povo. Às vezes eu já tive um cliente, porque eu sou da Universidade Federal, mas eu tive uma pessoa que ele tinha uma casa verde e era extremamente, vamos colocar assim, verde, e você gosta da casa? E nossa, né? Quando o principal eixo da sustentabilidade não é levado em consideração, que é a parte social. Né? Então, não podemos esquecer, eu deixo essa mensagem para encerrar. Sustentabilidade social, econômica e ambiental. Os 3, sempre, senão a mesa fica torta. Ok? Muito obrigado. Professor, e aqui agora, Sr. Pablo, como é que as pesquisas, como é que as inovações do grupo Coeletro, né? Como é que elas podem ser aplicadas em larga escala na construção civil? Nós temos dois frentes lá, digamos assim, pesquisas e inovações. Eu sou Pablo, alguns dizem que eu tenho uma formação multidisciplinar, eu acho que ela é tortuosa. Engenheiro eletricista, mestre em engenharia mecânica, doutor em engenharia industrial, especialista em docência de ensino superior. E por que eu estou falando isso? Nosso grupo de pesquisa, que a gente renomeou agora para Afrodite, Associação para Ciência Energética, Propriedade Elétrica, é uma equipe também bastante interdisciplinar. Nós temos arquitetos, engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, e nós temos trabalhado com 2 frentes de pesquisa na área de eficiência energética. A gente está entendendo que a avaliação econômica abrange social e ambiental, porque se não abrange na econômica, é financeira. A gente está tratando a avaliação econômica como uma ciência social aplicada, não como uma matemática exata. E a gente tem provocado pesquisas, induzir políticas públicas. Acabamos de encerrar um projeto de mobilidade elétrica. Estamos com esperança que o governo do Estado do Espírito Santo reconsidere a questão do IPVA para carro elétrico, onde mostramos que a não emissão de poluentes diminui morbidade, mortalidade, reduz o custo dos estados e municípios com o SUS. Né? Isso a gente tem que ter uma avaliação econômica. A gente está adotando essa frente da avaliação econômica por esse aspecto. E onde é que ela bate? 2 frentes, na técnica e educação. Quando a gente fala em avaliação econômica, as ferramentas são do ensino médio. Os compostos, valor do capital no tempo, isso não é de ensino superior, isso é de ensino médio. Né? A gente tem a obrigação da educação ambiental, na educação básica, tem a obrigação da educação para o trânsito, a gente tem que ter a obrigação para a eficiência energética. São conceitos do ensino básico. Aqui acho que é a zona de climática 8, igual onde eu moro, eu estou extremamente desconfortável com a temperatura, extremamente. Você acha que se fizer aqui aquela questão do voto acredito médio, vai dar desconforto. Né? A física do ensino médio mostra que a energia térmica é proporcional a diferente temperatura. Lá fora estava 32 graus, não estava 19, 20 graus. Talvez se ajustasse para 23, a gente teria uma condição de conforto, gastando 40% a menos de energia que, pelo que eu vi do lado, são caminhões que mandam diesel, permitindo óxidos nitrosos, derivados de enxofre. Está no evento de eficiência energética e energias renováveis, e com esse aspecto, né? Além do aspecto da avaliação econômica, a gente trata também o aspecto técnico. Durante algum tempo, em escolas de engenharia, a automação era coisa de bater palminho para acender a lâmpada, fazer barulho para abrir a cortina. E a gente, assim, está consolidado. O ambiente tem que ter 300 lux, o ambiente tem que ter velocidade de vento menor que tanto, ter temperatura de tanto. Eu costumo dizer que gerar energia a mais é igual usar EPI na indústria, porque você perdeu. Primeiro você tem que eliminar o risco, depois isolar o risco, por último conviver com o risco da EPI. É claro que é utópico. Usar a iluminação artificial e climatização é utopia o que eu estou falando, perdeu. Você não conseguiu conforto com os recursos naturais que Deus lhe deu. Você está apelando para a iluminação artificial, para a climatização. Então, o que a gente tem trabalhado? O processo de automação, não on-off, liga-desliga, não coisa para demonstrar efeitos mágicos.
Aproveitar ao máximo a iluminação, entrar com a iluminação artificial automaticamente na quantidade que é necessária, sem ser on-off. Porque é um nível de automação hoje em dia barato e reduz muito o consumo de energia. Uma provocação que a gente está fazendo, um prédio de 20 andares, eu gasto energia para manter água, a caixa d'água 20 andares, depois para a água voltar para o morador do primeiro andar, eu tenho que botar redutor de pressão. São provocações que a gente tem feito e através de simulações computacionais de construção de protótipos, a gente tem conseguido demonstrar para a comunidade local, através de projetos de extensão, essas ações. Algumas coisas estão chegando à Fundação de Amparo, ao governo do Estado, às prefeituras, e a gente espera que no médio prazo isso chegue ao usuário final, à comunidade. Bom, Sr. Paulo, então vamos agora para a segunda rodada. Isso agora são 5 minutos, um pouco mais curto, então precisa ser um pouquinho mais preciso, né? Estão sendo muito bem preciso, ótimo, mas agora eu vou fazer aqui uma pergunta começando para o professor Fúvio. Professor Fúvio, você que está aí no IPT e trabalha com pesquisa, inovação tecnológica, como é que a pesquisa, como é que a inovação tecnológica pode impulsionar a adoção de práticas mais sustentáveis, eficientes em edificações, e como é que a gente pode falar com relação às normas técnicas desse processo? Só um minutinho, professor, porque tá o som aqui não está saindo. Só um minutinho. Pronto. Então tá. Saiu. Quando o professor Fúvio volta, nós vamos aqui com o Dr. Gustavo. Gustavo que está aí na arquitetura. E eu queria saber, com relação ao papel do design arquitetônico na produção da eficiência energética das edificações, e como que a arquitetura sustentável pode influenciar de uma forma positiva a redução do consumo da energia. Perfeito, professor, excelente pergunta. Os colegas aqui colocaram a questão que eu trato como instrumental, né, à disposição do Estado da técnica da área. Eu quero fazer um recorte aqui. Eu tenho 15 anos de prática construtiva. E a gente percebe o quê? Independente, e é óbvio, é uma questão até obrigatória de desenvolver um bom projeto, a gente tem um gap entre o que é projetado e o que de fato é executado. Não só passando pelas validações financeiras, como foi colocado aqui, mas também, assim, eu não diria principalmente, mas muito fortemente, pela capacidade de absorção de novas tecnologias ou práticas construtivas pelo recurso humano que a gente tem à disposição. Então, assim, a gente vê que há um alto nível de aplicação, de inovação, de busca por novas tecnologias, mas há um hiato aí, há um gap grande na transferência desse conhecimento para quem de fato vai executar. Então, assim, a gente tem pouquíssimas escolas práticas para formação do mestre de obra, do carpinteiro, do eletricista. Geralmente são funções aprendidas na prática, né? E eu já tive alguns mestres de obra que me ensinaram bastante, mas o filho do mestre não queria ser mestre, ele acabava indo para a engenharia civil, e aí a gente tem essa lacuna não cumprida para fazer essa transferência. Então, quando você me questiona como é que a gente alcança esse nível de conforto, esse nível de interpretação, né, de bem viver, de bem morar, de bem trabalhar dentro de ambientes edificados, eu queria provocar nesse sentido. A gente ainda tem uma dificuldade grande em transferir o conhecimento para a ponta, para quem de fato modela essa arquitetura que é pensada em papel, e a gente brinca que o papel aceita tudo, mas que a gente precisa converter num elemento construído. E aí eu bato nessa tecla que estamos ainda insistindo em empilhar pedra, quando há uma série de tecnologias mais eficientes, mais limpas, com menor pegada ambiental. E queria deixar essa provocação, para a gente começar a olhar para a ponta
para essa transferência de conhecimento para quem de fato executa a arquitetura, a engenharia no Brasil, que acaba sendo, em alguns casos a gente tinha situações que não sabiam ler o projeto. E aí a gente brincava, poxa, é uma questão de desenho. Se eu não conseguir me comunicar através de um desenho, eu perdi toda a minha ferramenta de comunicação. Porque na teoria é para ser algo compreensível, né, em qualquer escala de idade ou de nível cultural, educacional, enfim. Então eu queria deixar isso, porque, novamente, não nos falta tecnologia, é um pouquinho de mudança comportamental. A gente tem uma série de materiais, tecnologias à disposição na prateleira. A gente até brinca de, né, juntar essas tecnologias de maneira criativa, mas preciso que a ponta esteja preparada para representar isso através de um elemento edificável. Gustavo. O Fulvio conseguiu pegar a pergunta? Sim. Tá, o senhor fez uma pergunta, professor, falando sobre a inovação e a norma técnica, né? Eu estava dizendo que eu gostaria de começar a resposta pelo final. A norma técnica, ela vai consolidar o grau de maturidade da sociedade inteira sobre um determinado tema. E a gente tem visto hoje algumas empresas querendo correr para normatizar, ou normalizar, essa palavra usada de duas maneiras, a inovação. Não vai dar certo. Inovação, em geral, começa com um conceito proprietário de uma empresa. E na hora que esse conceito está bem difundido, com todo mundo aplicando, é a hora de fazer a norma técnica para garantir as boas práticas de execução e aí poder disseminar mais ainda, né? Então, a norma é aquela garantia de como se deve fazer uma tecnologia que foi inovadora, já está ficando consolidada, para que o desempenho dela seja bom. Sob o ponto de vista, como é que a gente vê a inovação ganhando espaço no mercado, né? Seja na área de eficiência energética, seja em outras áreas, até de sistemas construtivos, né? A primeira etapa, e isso passa muito por ensaios laboratoriais, demonstração de desempenho. Quer dizer, o proponente dessa tecnologia tem que chegar para o potencial consumidor, então se é um produtor de um painel fotovoltaico flexível, como foi colocado aqui, ele vai ter que convencer o arquiteto que vai especificar esse painel, uma construtora que vai ter que usar esse produto na sua edificação, de que esse produto inovador realmente funciona, né? Então, resultados de ensaios laboratoriais, estudos na própria universidade, o professor Enio comentou aqui de resultados que vocês tiveram aí na Federal do Piauí. Um estudo bem consolidado é uma grande base para a introdução do produto. Mas não basta isso. Quer dizer, não só mostrar o convencimento do desempenho da solução, mas hoje, principalmente as construtoras de São Paulo, querem o que a gente chama da solução completa, que é como instalar, como é que eu resolvo interfaces com outros sistemas construtivos, né? Um exemplo que chegou muito bem resolvido há anos, então trazendo ele aqui, é o próprio sistema de gesso acartonado, não de eficiência energética, mas o drywall, né? E quando eles trouxeram para o Brasil, eles trouxeram a placa, trouxeram o perfil metálico, trouxeram a massa, trouxeram a fita, trouxeram o parafuso. Eles falaram, olha, eu tenho uma solução completa para vocês. Instale desse jeito que funciona. E não olhar só o próprio produto. Essa é uma dificuldade que a gente sente em vários setores. Olha, eu fiz um superaquecedor solar, né, mas ele não tem uma conexão boa com o reservatório, não tem um bom controlador, então esse produto não pega no mercado, né? Então, primeiro ponto, garantir o desempenho, demonstrar o desempenho, uma solução completa e ter um sistema de atendimento, de garantia, o pós-venda, que se tiver algum problema, seja uma construtora, pode recorrer a esse pós-venda, seja um consumidor final, que ele tenha um atendimento. Hoje, se você não tiver esses três pontos, nenhuma evolução tecnológica vai conseguir pegar no mercado. Bom, logicamente, custo e rapidez de execução são básicos, né? Se eu tiver um sistema que é maravilhoso, mas ele custa mais caro e demora mais para executar, também não vai ter assim, uma boa receptividade. Partindo do pressuposto que eu tenho um ganho de custo, seja inicial ou mesmo no longo prazo, uma rapidez de execução, aí eu posso entrar para essas outras três características: demonstração de desempenho,
integração do restante do edifício e processos de garantia na manutenção. Obrigado, professor Fulvio. Trazendo aqui agora para Clarissa. Clarissa, você que é arquiteta, né, que trabalha com essa questão aí da eficiência energética também nas edificações, como é que a geração distribuída ela pode contribuir de uma forma bem efetiva nas edificações e quais são os desafios hoje que se enfrentam nas edificações? Bom, a geração distribuída, ela passou por um processo, né, de crescimento muito grande. De 2019 em diante teve um boom muito grande. Hoje em dia, mais de 90% de toda energia da geração distribuída acontece nos setores residencial e comercial. Então, essa geração distribuída ela já está acontecendo sobre telhados e lajes. E essa geração distribuída ela está com um dos desafios hoje é justamente com a nova lei, né, que vem aí com eu não vou entrar no mérito da lei, mas a questão é que quanto maior a simultaneidade na geração, mais eficiente se torna o sistema, mais interessante. Como eu falo de arquitetura solar, eu gosto muito de falar nisso, que a simultaneidade é uma coisa que a gente consegue em sistemas instalados na edificação. Principalmente se eu estou olhando para os sistemas de fachada. Porque o sistema de fachada ele não vai ter o objetivo de gerar toda a sua energia excedente. Ele é uma complementação, é uma redução do seu consumo e que provavelmente vai acontecer justamente no momento que aquela edificação comercial está consumindo energia. Então, é uma energia que não vai nem ser injetada na rede. Então, é uma grande vantagem na geração distribuída na lei atual. E falando, né, de fachada, uma curiosidade que eu queria deixar para vocês é que quando a gente fala que geração de fachada gera menos, não quer dizer que ela não gera, né? E não quer dizer que é tão menos assim. Por exemplo, numa cobertura, ou num usina solo, a gente consegue colocar os nossos módulos para otimizar a geração. E a regra geral diz que a gente tem que colocar olhando para o norte, com a inclinação igual à latitude do local. Isso me dá 100% de aproveitamento na média do ano. Não quer dizer que todos os meses do ano essa posição vai ser melhor para o meu sistema. Vai ter sistemas que essa posição vai gerar menos do que outras posições. Outra questão, quando a gente trabalha com um sistema de fachada, dependendo da latitude que eu estou, eu posso ter fachadas que vão receber até 64% de aproveitamento do que eu receberia se eu estivesse numa cobertura. Então, pensando que eu tenho muito mais área de fachada do que de cobertura em prédios, eu consigo facilmente ter o dobro de fachada do que de cobertura. Então, é uma geração interessante e ela vai acontecer em situações, em horários diferentes do dia. E aí eu trago um exemplo de um prédio que a gente fez lá em São Paulo, que é o Brisa do Instituto Germinário. E lá o arquiteto, que foi o Edu Rocha, ele já projetou o prédio concebendo brisas em toda a envoltória, ele já queria que fossem brisas fotovoltaicas, e ele havia previsto brisas semi-transparentes. Quando eu fui chamada para fazer esse projeto, a gente começou oferecendo os brisas semi-transparentes, mas esses brisas eles são de vidro, e vidro é pesado. E aí a gente trouxe a solução, e a fachada não comportava, não tinha como fazer a instalação daquele peso extra num prédio pronto. Então a gente ofereceu os brises de módulos flexíveis autocolantes que têm apenas 2 kg. Eles são muito leves e uma geração muito próxima à geração que ele teria com os módulos semi-transparentes de silício cristalino. E o que me chama a atenção? Ele projetou brises até na fachada sul. E para nós arquitetos que trabalhamos com eficiência energética, a gente sabe que não é a melhor orientação. No entanto, agora a gente já teve 1 ano de dados e avaliando as curvas de geração, foi bem interessante de perceber que a fachada sul teve uma contribuição muito expressiva. Ela contribuiu muito nos meses de verão. Nos meses de inverno, a fachada norte gerou muito mais e nos meses de verão, a fachada norte gerou muito mais que a fachada sul gerou mais do que a fachada norte. E como a gente tinha 4 fachadas, a gente conseguiu, no somatório de todas as curvas,
como é que eu vou dizer, eu queria falar outra palavra. Uma constância na geração. Imagina se eu tivesse só uma fachada gerando, eu teria muita geração em um mês e nada de geração em outro. E assim, essa complementariedade foi bem interessante para o projeto. Obrigado, Clarice. E agora gostaria de trazer aqui para o professor Jean, doutor Jean aqui, da engenheiro civil, engenheiro sanitarista. Jean, quando a gente fala sobre edificações, nós temos uma questão de critérios, de indicadores que se usam para avaliar, para avaliação. Eu queria saber como é que é isso em relação à sustentabilidade. Perfeito, excelente pergunta, professor. Vamos lá. Acho que o primeiro critério é o cliente que está satisfeito, sempre, né? Isso aí independe de engenheiro, arquiteto, a pessoa que está trabalhando com você, que alguém te contrata, saia satisfeito, primeiro. O resto é importante, é vital, sem dúvida. E aí a gente pode mensurar. Então, o que eu deixo, né, para vocês é que na parte bem colocada pelo colega, não só a parte econômica, etc., mas tudo é passível de mensuração. Se não for, nós não estamos trabalhando com sustentabilidade. Tá? Os próprios ODS, eles têm indicadores e metas que devem ser cumpridos. Então, você consegue mensurar. Então, se a própria ONU tem esse critério, por que nós não devemos seguir também? Então, já fui em várias discussões, vários fóruns, de arquitetos, de engenheiros sobre sustentabilidade, e sempre recaímos naquela questão dos indicadores. Quais são os indicadores? Temos os indicadores econômicos, que são definidos, os indicadores ambientais, que no próprio AIA, Avaliação de Impacto Ambiental e no licenciamento, devem ser abordados. Tá? Temos os critérios locais, como o do município, do estado, que também deve ser atendido, e os critérios do próprio cliente, que por algum motivo ele deseja ou anseia aquele projeto, daquela forma você trabalhar com ele. É um pouco subjetivo que eu estou falando, mas os critérios são embasados em valores reais, palpáveis, isso é importante destacar. E só para fechar aquela sua provocação, nós tínhamos que fazer a caixa d'água ali em cima do prédio, porque a norma nos obrigava. Esqueci o número da norma, perdão. Mas éramos obrigados para manter a pressão e a vazão constante. Mas com a mudança da norma, agora em 2021, permite a compressão entre compressores, e aí você pode fazer por andar, por elementos ou por conjuntos de andares, então flexibilizou muito mais isso, né? Tanto é que a norma agora é mais por eficiência. Ok? Obrigado, doutor Jean. Agora o professor Pablo, do Instituto Federal do Espírito Santo, né? Professor, é o seguinte, a gente, na universidade, a gente fala de novas tecnologias, inovação, desenvolvimento. Eu queria saber quais são as que você poderia trazer aqui à luz para a gente, para melhorar a eficiência energética, assim, falando do contexto brasileiro, né? Como é que você poderia trazer, assim, à luz essas tecnologias para a gente? Eu não sei se nós, brasileiros, estamos, de fato, preparados para trabalhar com inovação no dia a dia. Inovação, por definição, envolve risco. Viver risco controlado, descalculado, né? E acho que a maioria das empresas não está preparada para conviver com risco. Foi dito aqui em outros momentos, transição energética, transição justa, inovação também é um tema que está na moda, e eu vejo empresas que falam inovação, mas na hora que você vai falar um risco, né? Sim, o risco não é inovação, trabalho técnico, você sabe o que fazer e o que vai dar no final. Foi dito aqui, né, entre inovação e norma técnica há uma distância. A norma técnica mostra a melhor forma de fazer. Então, assim, no Brasil, eu ainda vejo essa dificuldade para chegar na população, nas organizações industriais, a aceitar, calcular e aceitar conviver com aquele risco. E se der errado, foi dentro do risco, foi, estava abrindo paciência. Eu tenho essa dificuldade. E nós, professores, alunos, pesquisadores, viemos dessa população que tem dificuldade de conviver com isso. É melhor pingar do que faltar,
é pouco, mas está certo, faz assim que deu certo outra vez, então agora vai tentar também, para quem tentar. Então eu vejo essa dificuldade de trazer para nós também, pesquisadores, essa questão da inovação. Gostei da questão que você colocou, que a norma não previa essa inovação, né, do lado de eficiência energética. A primeira coisa que eu vejo, então, é essa mudança de paradigma. Temos que aprender a conviver com isso. Segunda coisa, você falou muito de TCC, eu já tive vários alunos que fizeram trabalho de pesquisa e a conclusão foi: não funciona. Tem um aluno que me bateu. Eu perdi um ano da minha vida. A conclusão é que termografia infravermelha não funciona para barramento apertado a parafuso. Cara, você chegou numa conclusão que você desmistificou, mas isso não funciona, isso não serve para nada, eu vou reprovar no TCC. Apresentou no Congresso Internacional nos Estados Unidos o trabalho dele no final. Então, assim, sei que não estou respondendo bem essa pergunta, mas acho que precisava dessa colocação. Na hora que a gente conseguir vencer esse paradigma, acho que a gente vai conseguir fazer mais inovação, conviver melhor com os erros, e a comunidade em geral também vai aceitar melhor essa questão de conviver com o risco que a inovação traz. Eu participei de um seminário recentemente, só para finalizar, que eu fiquei horrorizado. O palestrante falou que hoje a inovação, a criação não está com nada. Santos Dumont hoje não valeria nada, porque Santos Dumont não inovou, ele só criou coisa nova. O importante é inovar. Eu, dessa limitação minha, eu tenho dificuldade para diferenciar um pouco de criação, inovação, né? O colega do IPT que colocou a questão da inovação incremental. É uma limitação minha, eu tenho dificuldade para separar um pouco essas coisas. Mas a percepção clara que eu tenho, resumindo, é: nós brasileiros não convivemos bem com a inovação e com o risco que ela traz. Tudo bem, professor Pablo, e nós estamos chegando agora aqui das considerações finais. Queria saber se alguém quer fazer pergunta, né? Se puder, pode se deslocar aqui à frente, por favor. Oi? Você se identifica de sua instituição? É melhor vir aqui na frente, que aparece aqui no vídeo. Está sendo transmitido aqui online para quem se registrou. Você se identifica de seu nome? E eu queria dizer que você tem 1 minuto para fazer a pergunta. Certo. Meu nome é Gilson, eu sou da Unifapi. E sobre a questão da inovação, eu acho que dentro do Brasil existe vários Brasil. E quando se fala da questão de que somos resistentes, eu sou de uma realidade onde faz o que se já aprendeu. Vamos construir a casa, temos arquitetos, engenheiro civil, mas a grande maioria foi o cara que aprendeu com alguém que fez aquela casa. Então é bem complicado você falar de vamos fazer essa parte de tecnologia, sendo que a pessoa está aperreada, tem que ser para ter um teto, não pagar aluguel. E é bem complicado colocar assim, vamos inovar. O cara, não, já quero que dá certo, que eu sei que vai dar certo. Então, sobre isso, eu acho que é até complicado falar disso. Espero que mude, que melhore, que traga essa inovação. E quando o professor falou da questão de assim, hoje eu escuto muito, é mais fácil contratar um engenheiro do que conseguir um pedreiro. E todo mundo está gostando, esquece daquelas, digamos, escola de saber, onde você vai passando a grande massa de quem trabalha na execução, às vezes não aprende, porque eles não querem ter dificuldade com os técnicos de cálculo, mas às vezes é só o passar de conhecimento que também resolver isso. Obrigado. Obrigado. Tem mais alguém que fazer uma pergunta? A gente faz um bloco aqui. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Bom, então eu vou passar a pergunta. Pode começar? Posso puxar? Pode. Obrigado pela pergunta. Vou puxar isso e fazer um link com a última fala aqui do professor. Essa resistência à inovação. Na arquitetura, por mais que a gente tenha simulação, prototipagem, o nosso ensaio é escala 1:1. O nosso protótipo tem que ser escala 1:1. Né? Por quê? Porque além disso tudo é a percepção do usuário. Então, quando você traz, e é muito fácil para mim usar, porque eu estou usando com dinheiro alheio. Né? Então,
Então, e muitas vezes é o dinheiro de uma vida que está referenciando esse ideal de ter um teto, como você colocou. Então, assim, eu sou um pouco mais ousado, mas ousar com dinheiro alheio é fácil. E no caso de como perceber esse risco, como tomar o risco, como aplicar novas tecnologias, novos materiais, essa desconexão, como você bem citou, com quem está construindo, né? A gente não está transferindo esse saber na mesma velocidade da demanda. Então eu só pincelaria isso. Nossa prototipagem é 1 para 1, a questão da percepção do usuário é muito importante, e aí fica essa consciência de não tomar um risco com dinheiro alheio. Seriam essas três pinceladas que eu queria deixar aqui. Obrigado, Gustavo. Você quer falar? E só complementando essa questão da inovação, existe também, são diversas barreiras, né, que a gente enfrenta nesse quesito. Então, tem a barreira de oferecer algo novo e o cliente querer ou não. Geralmente, no meu caso, né, eu trabalho com consultoria em projeto arquitetônico. E quando eu comecei a trabalhar com isso, eu imaginava que quem me procuraria seriam os arquitetos. Eu pensei, vou fazer consultoria para arquitetos. Mas não é o que acontece, porque vem do proprietário. É o proprietário que acaba me procurando e me coloca em contato com o arquiteto dele. E são clientes, são pessoas que já estão mais amadurecidas nesse sentido, de quererem inovação independente de ser mais difícil. Porque o processo de convencimento do cliente está acostumado com o jeito mais básico, o jeito confiável, é difícil esse processo, porque tem a questão do risco. A inovação é um risco. Então, o que eu tenho percebido é quando o cliente já está nesse estágio de pesquisando, querendo uma inovação, ele acaba pesquisando, ele acaba encontrando uma solução, entra em contato, daí a gente faz o projeto. Aí depois tem outra etapa. Quem que vai executar? Não tem mão de obra ainda para fazer um BIPV. BIPV é a integração fotovoltaica na arquitetura. Quem é que pode fazer essa integração com segurança? Então foram anos que eu fiz projetos, mas que no fim a gente ficava no módulo convencional, com uma solução segura, porque não tinha esse know-how, né? A pessoa que podia fazer com segurança. Hoje em dia tem uma parceira e a gente trabalha com essa integração da concepção até a execução. Essa segurança, ela faz parte, né, do processo. Eu digo que a arquitetura solar, ela tem oportunidade para todo mundo, para todas as fases a gente precisa de gente se capacitando para trazer segurança para o processo completo. Obrigado, doutor Clarice. Alguém mais quer fazer alguma consideração sobre essa pergunta? Especificamente inovação em eficiência energética e empresas renováveis, considero que a barreira de entrada para profissionais é muito baixa. Né? A instalação de geração distribuída, você encontra hoje em qualquer esquina. Você compra um kit no mercado. Isso tornou o acesso a essas coisas muito simples. Entendo eu, algumas instalações são mal feitas, são mal projetadas, não dão certo e criam esse estigma, esse paradigma de que é muito arriscado. Isso acontece com probabilidade estatística. Muita gente fala muita besteira, estatística não vale nada, o papel aceita tudo. Talvez isso possa ocorrer com elétrica, né, se tomar cuidado, os dados mal cuidados, maltratados. E o consultor de eficiência energética, muitos deles não estudam o professor Lambertes, fazem um curso de 10, 20 horas para aprender o vocabulário, se colocam como consultores de eficiência energética, como instaladores de geração fotovoltaica, e não dá certo, e aí geralmente a notícia ruim se propaga mais rápido do que a notícia boa. 6 sistemas deram certo e deu errado, todo mundo sabe, aquele sistema deu errado, eu acho que isso também contribui um pouco. Obrigado, professor Paulo. Muito bem, então, mais alguém quer perguntar? Então nós vamos agora para as considerações finais. Vocês têm mais 5 minutos para fazer suas considerações. Eu gostaria de começar pelo professor Puro.
Exato, professor, primeiro, obrigado pelo convite, a chance de participar, ouvir os colegas falando, interagir, que bacana. Eu acho que eficiência energética, pensando agora numa reflexão geral, né, é uma área multidisciplinar. A eficiência energética tem identificações. A gente tem a visão do engenheiro eletricista, do arquiteto, como foi colocado aqui, da própria construtora ou o empreendedor que vai ter que fazer a implantação. Para essa área multidisciplinar funcionar bem, tem que ter profissionais qualificados que tenham essa visão, que consigam fazer a fala, a conexão das ideias entre os múltiplos profissionais. A gente tem muito aqui grandes construtoras, como a Clarice estava falando assim, puxa, contrata um arquiteto para fazer o projeto do edifício. Depois ele chama o consultor de eficiência energética da fachada, depois ele chama o consultor de eficiência energética do ar-condicionado, e aí, como ele não tem um profissional que consiga amarrar tudo, ele fica toda hora tendo que fazer reunião. Eu acho que falta no mercado esse profissional, tem poucos, com essa visão global, que consiga pegar, por exemplo, o painel fotovoltaico, fazer uma integração dele no projeto da fachada, junto com uma ventilação natural, junto com o aproveitamento da luz natural, quer dizer, olhar a questão da eficiência energética como um todo. Eu acho que isso, várias universidades vêm tentando formar esses profissionais, acho que está aumentando a quantidade no mercado, mas ainda são poucos. A gente vê muita projetista especializado, cada um na sua disciplina. E, por outro lado, os incorporadores muitas vezes não veem a questão da eficiência energética, principalmente nos grandes empreendimentos, com tanta relevância. Eles querem, muitas vezes, um custo geral menor, né? Alguns que buscam certificações internacionais, tipo do Green Building dos Estados Unidos, certificação do LEED, né? Uma certificação Aqua, que veio da França, que é um modelo baseado nas legislações francesas e tal. Esses acabam tendo que olhar um pouco mais, mas aí eles tentam fazer o mínimo minimum para que eles tenham os pontos técnicos. Acho que é outro ponto que precisa ser um pouco mais amadurecido. A visão dos nossos incorporadores com relação à questão da eficiência energética. Mais um ponto que eu gostaria de ressaltar é que depois que o edifício está pronto, alguém vai ter que administrar esse edifício. Então, um edifício com vários dispositivos energeticamente eficientes, seja uma fachada fotovoltaica, seja um chiller com variação de rotação, um sistema de iluminação que compensa a iluminação interna com a iluminação externa, precisa ter gestores prediais nas grandes administradoras qualificadas. Aqui a gente encontra um outro gap. Tem muito administrador que recebe um edifício certificado, com selo LEED de alto desempenho energético também, e depois não sabe manter esse edifício operando. Então ele até nasce bem, só que com o passar do tempo isso vai se perdendo. Estamos fazendo uma pesquisa lá no PT, justamente com um rapaz, ele é uma administradora, no nosso mestrado, ele está enfocando isso, ele está se especializando, ele está sendo esse gestor energético de vários empreendimentos, ele começa a encontrar lacunas de conhecimento muito grandes. Então é mais uma frente que eu acho que o mercado precisa capacitar pessoas numa frente nova, que é da gestão da eficiência energética. O último ponto que foi assim, falado aqui, mas eu acho que vale uma ênfase maior, é a questão dos próprios materiais sob o ponto de vista da sustentabilidade, trazendo a questão da energia incorporada na produção desses materiais. A gente olha muito o gasto da energia durante a operação do sistema de climatização, a forma de geração de energia no edifício, como seja um painel fotovoltaico, um coletor de aquecimento de água, essas turbinas eólicas que estão flotando, né? Mas ainda não se tem grandes bases de dados de eficiência energética na produção do material. O Ministério da Ciência e Tecnologia criou recentemente um sistema chamado CIDAC, um sistema de base de dados, onde os principais produtos de mercado, bloco de cerâmica, bloco de concreto e tal, já tem alguns dados médios de quanto de energia foi gasta na produção e qual foi a emissão de gás de efeito estufa que essa produção gerou. E essa última fala que eu queria deixar, que a gente precisa pensar também, foi colocado, tem que se calcular, sem dúvida. A gente hoje tem software de simulação para fazer cálculo, mas começar a puxar também o cálculo das emissões geradas e, eventualmente, das emissões evitadas com as medidas de eficiência energética.
está vendo aí o que aconteceu, a tragédia lá no Rio Grande do Sul, provavelmente muito associada à mudança climática, devido à geração de gases de efeito estufa. Então não é mais uma questão assim, de ser teórica, a gente vai começar a agir para reduzir as emissões, o setor de construção civil não pode ficar atrás, e energia é um ponto fundamental. Então era isso que eu queria complementar e agradecer mais uma vez pelo convite e pela disposição, se tiver mais alguma coisa para comentar até o final. Muito obrigado, Sr. Fulvio. As considerações agora do Jean, você poderia fazer suas considerações? Eu queria mais agradecer a oportunidade que eu tive, bem como o convite e a presença de todos aqui, e dizer que esse processo, né, de ter profissionais cada vez mais capacitados, com essa visão que a gente lá na UFP chama de visão holística, é um marco sem volta. Os profissionais que se prepararem, nós acreditamos que eles vão estar na frente, vão se sobressair. Isso é uma demanda não só aqui no Piauí, mas nós acreditamos que seja mundial. Sobre o que o professor falou, nós acreditamos também na questão do ciclo de vida, né, dos materiais da construção civil, que hoje ele é muito sutilmente falado, mas já temos pesquisadores trabalhando muito nessa área, que é uma área extremamente complexa, extremamente complicada, mas muito necessária. E para quem não sabe, quem trabalha com certificação ISO, a nova ISO 14000 de 2015, ela exige agora o controle de toda a sua cadeia produtiva. E isso nos gerou um grande elemento a ser trabalhado. No Piauí, para vocês terem uma ideia, não temos nenhuma empresa certificada ISO 14001-2015. Então temos aí uma grande oportunidade de fazer esse mercado que tanto buscamos. Muito obrigado a todos. Obrigado, Jean. Gostaria que o professor Pablo fizesse também agora suas considerações. As considerações finais, também vou fazer um apelo tópico para a área de educação. Alguns aqui são professores também. Não sei se vocês já perceberam que às vezes o aluno estuda uma coisa em uma disciplina, outra coisa em outra disciplina, e ele não pode ser instado a entender que esse ambiente aqui é tudo misturado. Que aqui tem eletricidade, tem eletrônica, tem materiais, tem metalurgia. Né? A gente está perdendo essa essência na educação, a gente está se separando tanto em caixinha para organizar, para facilitar para o professor, que está complicando para o aluno. Acho que a educação infantil não tem que perder esse ritmo. Minha filha de 1 ano, apesar dela ter 8 professores, mas ela tem educação física, arte, ele tem que misturar mesmo. Mas quando a gente está indo para a graduação, a gente está separando tanto materiais de construção 1, 2, 3, materiais metálicos, materiais não metálicos, materiais cerâmicos. E a gente está formando um profissional compartimentado. E foi formado assim, cheio de caixinhas na cabeça, aí depois ele é solicitado a projetar um prédio, como disse o colega do IPT, você disse uma visão holística, uma visão sistêmica, ele não tem. Ele não tem. Nós facilitamos tanto para nós professores, criando caixinhas tão específicas para facilitar o planejamento da aula, que nós estamos formando pessoas que acreditam que tudo é separado, que nada se mistura, que um prédio desse aqui só tem uma disciplina, não tem nada além de uma disciplina. Então, acho que a gente tem que revisitar a forma como estamos construindo nossos projetos pedagógicos, principalmente na graduação, claro que pós-graduação, ensino é um lugar de se especializar. Acho que a gente tem que revisitar os nossos métodos, as nossas abordagens. É um desafio sair da zona de conforto, mas é necessário para formar um profissional como era antigamente. Antigamente eu tinha engenheiro, aí depois foi ter engenheiro civil, e não dá para fazer, depois foi ter edificações, que civil, eletromecânica. Chegamos a ter 217 engenharias no Brasil. Pô, peraí. Tinha engenheiro que era de automação, tinha engenheiro que era de controle. Podia fazer a coisa toda. Dando exemplo. Acho que a arquitetura e o urbanismo se constituiu a esse nível na história. Mas a engenharia se constituiu. Então acho que a gente tem que repensar o ensino da engenharia, principalmente na graduação, para ter esse profissional adequado para a eficiência energética, porque a energia tem diversas formas, diversos usos, diversas formas de se fazer, de se armazenar, de se distribuir, de se usar. Obrigado. Obrigado, professor Pablo. Gostaria aqui agora a Clarice trazer suas considerações finais.
Também gostaria de agradecer a participação nessa mesa. É super interessante, muito bom ouvir, né, falar sobre eficiência energética. É um assunto multidisciplinar, do início ao fim, desde a concepção de projeto até a execução, até a junção dos projetos complementares. São muitas frentes ali que precisam estar juntas desde o começo para a gente ter o melhor resultado. A arquitetura solar, ela só é possível quando isso acontece. Não tem como, é difícil, né, a gente pegar uma edificação pronta, definida e trazer soluções. É muito melhor se a gente concebe junto com o arquiteto, né, no início. Eu gostaria de deixar aqui um convite para quem usa o Instagram, quem quiser saber mais sobre arquitetura solar, tem um perfil lá que é o Clarissa Zomer, BIPV. E lá eu trago muitos exemplos de projetos, inclusive esse exemplo que eu falei das fachadas, eu coloquei um videozinho lá que mostra esse gráfico, como que cada fachada gerou de energia. Isso vai ser um artigo que eu vou apresentar lá no Intersolar esse ano. E é isso. Gostaria de agradecer essa oportunidade. Ai, desculpa. Clarissa Zomer, _ BIPV. Clarissa, 2 S. Zomer é um M só. ZOMER. Acho que vai achar, ainda que BIPV. Muito obrigado, Clarissa, pela participação. E agora, finalizando, doutor Gustavo, por gentileza, faça suas considerações. Obrigado, professor. Obrigado quem ficou na sala nesse instante. Obrigado por ter me oportunidade de participar de um painel com trocas tão ricas. Mas eu vou usar a consideração final só para citar uma questão que, pelo menos a mim, faz muito sentido. A gente falou a questão de inovação, questão de tecnologia, questão da eficiência energética, que lá atrás, de fato, na Clarissa, anos 2000, era tido como questão futurista, falava de painel fotovoltaico, mas o que eu percebo é a questão da mudança comportamental. E a Clarissa trouxe aqui que a demanda vem através do cliente, né, que está a fim de assumir esse risco, que está a fim de ousar, está preparado para interpretar essa necessidade de novas posturas ambientais, inclusive. Então, a deixa que eu queria passar para finalizar isso é compreender que a gente, de fato, tem uma geração, tem uma mudança de geração que está vindo instigando esses profissionais, engenheiros e arquitetos, a uma proposta diferenciada daquilo que a gente tem praticado ao longo do tempo. Então, assim, independente desses gaps que a gente tem, isso demonstra lucidez, a gente já sabe, a gente tem que atacar, isso fica até como oportunidade, né, de posicionamento no mercado, mas eu queria só frisar essa questão da mudança comportamental que a gente está percebendo, ou seja, nós somos provocados pelos clientes para atingirmos níveis diferentes de postura, não só profissional, mas também dentro desse aparato, né, que demanda, que tem influência na questão ambiental. A sociedade é urbana, a maioria da população vive na cidade. Cidade antes tida como resolução de problemas, hoje como um problema. Então, assim, é uma complexidade desafiadora e a criatividade, para mim, tem a ver com a experiência que a gente teve e como que a gente aplica, baseado nesse instrumental que eu citei tanto aqui. Então, agradeço novamente. Obrigado pela oportunidade. Espero ter contribuído com o tempo que seja. Eu que agradeço a todos vocês terem vindo aqui hoje, para a gente trazer essa discussão tão relevante aqui para o Estado do Piauí. E para quem está nos assistindo, além do Estado, né, a transmissão está sendo ao vivo, agradecer ao Estado do Piauí, agradecer ao governador Rafael Pérez, agradecer toda essa visão, né, de trazer uma discussão tão brilhante, envolvendo mais de 40 painéis de discussão de energias renováveis, desde o hidrogênio verde e toda essa questão energética, mitigação, né, essa questão de transição energética. Isso é uma visão muito importante para o Estado, para o país. Sei que muitos vieram de longe, vocês vieram de outros lugares, o professor Fulvio, que está aí também online, agradecer o tempo, a disposição de todos aqui presentes também.
E mais uma vez parabenizar o Estado aqui do Piauí, o governo do Piauí. Muito obrigado, também por todo o time e por permitir também esse agradecimento. Muito obrigado a todos, ficamos por aqui. Daqui a pouco tem um novo painel de biocombustíveis, né, às 18h30. E queria convidar quem ficou aqui com a gente. Vamos tirar uma foto, todo mundo aqui, junto com os painelistas. Vamos lá? Existe uma pergunta que atravessa a humanidade desde sempre. O que é o futuro? Entendemos que o futuro não é só um lugar no tempo, ou um amanhã que sempre foge. O futuro é a Sandra, o Raul e o João. O futuro é humano, é elétrico. O futuro é limpo, sustentável, renovável. O futuro é solar, sopra com o vento. E é por isso que nos últimos 5 anos, o Banco do Nordeste investiu mais de 30 bilhões de reais em energias renováveis. Isso evitou que mais de 40 milhões de toneladas de CO2 fossem lançadas na natureza a cada ano, o equivalente ao plantio de 3,5 milhões de hectares de floresta. Se somos movidos por alguma forma de energia, que seja a energia do futuro agora. Banco do Nordeste, o banco da energia limpa. Brasil. Meu Brasil brasileiro. Vou cantar-te nos meus versos. Brasil verde que dá para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor. Terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim. Pra mim. Pra mim. Brasil. O Brasil que ama sua terra, sua cultura, sua natureza, sua gente, voltou. Voltou para cuidar e fazer mais, muito mais para cada brasileiro e brasileira, unindo cuidado e crescimento, pessoas e desenvolvimento, respeito aqui dentro e lá fora. O Brasil voltou para fazer mais por nossa gente. Brasil, união e reconstrução. Todo ano, milhões de brasileiros têm seus celulares roubados por bandidos. Você vai descobrir como uma capital do Nordeste encontrou a saída para rastrear e devolver aparelhos. No Piauí, uma cidade tem chamado a atenção por causa do número de doutores. Quase 4 milhões de estudantes de todo o Brasil estarão com a prova do Enem nas mãos. Mais de 5 mil candidatos do Piauí viraram a madrugada em um aulão de 10 horas. Nos últimos tempos, o Piauí vem sendo pauta de boas notícias nas mais diversas áreas. Agora, ganhou uma edição inteira. Exame, a mais respeitada publicação de negócios do Brasil, viajou à nossa terra para levantar o que está acontecendo no estado. No litoral, comprovou as transformações em curso com a entrega da primeira etapa do Porto Piauí e as obras das novas instalações do complexo portuário. A cidade que tem uma cidade portuária, ela vai melhorar principalmente logo na parte de emprego, né? Que é o que a gente mais necessita para ter uma vida melhor, né? Conheceu a produção orgânica dos tabuleiros litorâneos, as operações da ZPE Piauí e seu polo de tecnologia. Com esse boom de startups, a gente tem muito mais condições de trocar ideia, né? De ter mais conhecimento e mais experiência. Viu um estado que é um dos maiores produtores de energias limpas e renováveis do Brasil e que está na liderança da transição energética global com a implantação do maior projeto de hidrogênio verde do mundo. We are announcing the European Union's support to build one of the biggest hydrogen projects in the world in the Brazilian state of Piauí. Essa referência em economia ficou sabendo da extração de ferro em Piripiri, uma das nossas muitas riquezas minerais estratégicas, e compreendeu o imenso potencial do agronegócio piauiense com suas mais diversas cadeias, alta produtividade, sustentabilidade e que dá um novo salto com as indústrias de transformação já em implantação. Esse trabalho aqui hoje em dia é minha renda, né? Ajudo minha família dentro de casa, é muito importante e aqui é muito bacana de trabalhar, né?
Na pauta da inovação, a edição identificou um audacioso programa de governança digital e modernização da administração pública. A tecnologia facilita processos e o empreendedorismo. Atua fortemente na segurança, oferece serviços na palma da mão dos piauienses, leva consultas e exames aos mais remotos lugares e amplia a participação social na gestão. Fui bem atendida, gostei da doutora. Aí eu já vou sair daqui com a requisição e outros exames para me receber sexta-feira. Quem lida com desenvolvimento sabe que a base do crescimento e da competitividade é a educação. Constatou a diferença que faz a escola de tempo integral, o ensino técnico profissionalizante, a formação em novas tecnologias e os grandes avanços da escola pública piauiense. A minha família não tem condições de pagar um ensino privado e com o ensino público eu posso ter uma qualidade tão boa como se fosse privado e assim ter mais chances para obter êxito tanto no ITA como no IME. Analisando o ambiente de negócios, o apoio institucional, a política de promoção do Estado, a presença internacional, os arrojados projetos de infraestrutura e logística que vão incentivar a industrialização, a publicação descobriu por que o Piauí cresce acima da média do Brasil e do Nordeste, está sempre entre os estados que mais geram empregos no país e tem uma carteira de novos investimentos que vão criar mais oportunidades e transformar a economia do estado. Revista de Negócios não viaja a passeio, mas se encantou com o charme de Barra Grande, que atrai turistas, nômades digitais e investidores do mundo todo. E aproveitou para fazer uma imersão na história e biodiversidade do magnífico Parque Nacional Serra da Capivara, que está ganhando mais um equipamento hoteleiro para receber bem todos os que nos visitam. Trouxe muito emprego, empregos diretos e indiretos para a população de São Raimundo. A gente sabe a importância que a gente teve nesse crescimento. Este é o Piauí que estamos construindo com muito trabalho. Um estado cheio de boas notícias para todos, seja agora e para o futuro. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro.